Resumo do livro e a ansiedade. Autor em Augusto Cury. Como enfrentar o mal do século. O autor. Augusto Cury é doutor em psicanálise, professor, escritor e psiquiatra. É o autor da teoria da inteligência multifocal e seus livros foram publicados em mais de 70 países, com mais de 25 milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil. É um famoso escritor brasileiro. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, doutorado internacional em Psicologia Multifocal pela Florida Christian University. Ele dedicou grande parte de sua carreira ao estudo da dinâmica das emoções. O mal do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 1,4 bilhão de pessoas na sociedade moderna. Incrivelmente, 80% da população é afetada pela síndrome do pensamento acelerado, que afeta pessoas de todas as idades, de estudantes a professores, de intelectuais a analfabetos, de médicos a pacientes. Sem perceber, a sociedade moderna conseguiu mudar o ritmo de construção dos pensamentos, com consequências gravíssimas para a saúde emocional. Estamos doentes coletivamente e este é o alerta. Imagine que depois de um longo dia de trabalho, você chega em casa, come alguma coisa, toma um banho, troca de roupa, ao invés de diminuir o ritmo para aproveitar o tempo livre ou com a família, você navega na internet pelo celular. Você verifica o WhatsApp, todas as mensagens do grupo, Facebook e Twitter. Quando você percebe, a hora já passou e já passa das 8 da noite. Então você percebe que seu cônjuge ou filhos também estão na internet, cada um com seu dispositivo, fazendo exatamente a mesma coisa que você. Segundo Augusto Cury, esse é o cenário perfeito para desenvolver a síndrome do pensamento acelerado, uma das principais causas de ansiedade, depressão e insônia. Você pode estar exposto a uma tonelada de estímulos e informações durante o dia de trabalho e, ao chegar em casa, em vez de diminuir o ritmo, faz o contrário. Devido à multiplicidade de estímulos sociais que recebemos diariamente, nossos cérebros são submetidos a uma construção excessiva de pensamento em tal ritmo que nos sentimos estressados e exaustos. Com mais de 30 anos de experiência, Augusto Cury percebeu que a maioria de seus pacientes compartilhavam problemas psicológicos. Suas mentes estão inquietas e não conseguem parar de pensar, e o pior, pensam em situações que nunca aconteceram e nem tinham chance de acontecer. Vivemos em uma época em que o número de pessoas com depressão e ansiedade está em alta. Por exemplo, nos Estados Unidos, a depressão atinge 18% da população, enquanto no Brasil 10,8% das pessoas são acometidas pelo transtorno. Para Cury, parte do problema é a grande quantidade de entretenimento e informação a que estamos expostos todos os dias. Ao contrário do que alguns podem pensar, a ansiedade não aparece do nada, ela precisa de um gatilho para surgir. O principal gatilho é a síndrome do pensamento acelerado. Maturidade ou a falta dela. Vivemos na idade da pedra em que o ego atua como administrador da mente. Costumamos fazer a higiene corporal a cada 24 horas. Limpe a boca a cada 4 a 6 horas. Mas e a higiene mental? Quanto tempo precisamos intervir quando somos invadidos por pensamentos perturbados, pensamentos autopunitivos, estados de medo? Segundo o autor, até 5 segundos. A maioria das pessoas sabe dirigir um carro, mas não sabe como administrar suas emoções. Vivemos em uma sociedade superficial e estressante que diariamente nos vende produtos e serviços, mas falha em nos ensinar a desenvolver um eu gerente, maduro, inteligente e consciente de nossos papéis essenciais. Como está seu eu? Doenças psicossomáticas, depressão, discriminação, violência escolar, dificuldade em transferir capital de experiência, síndrome do ciclo fechado da memória, síndrome do pensamento acelerado, adoração de celebridades, padrões estéticos autoritários, etc. dominam a prisão espiritual. Essas prisões são evidências de uma crise de autogestão. O erro de Einstein e outras consequências. Por nunca termos estudado o processo de construção dos pensamentos, seus tipos e natureza, não desenvolvemos as ferramentas para que o eu seja o gestor da mente, e isso nos cria alguns problemas dolorosos. Por exemplo, estamos no auge da medicina e da psiquiatria, mas nunca tantas pessoas sofreram de doenças tão graves. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan, 1 em cada 2 pessoas desenvolverá uma doença mental durante a vida. Este número mostra que um total de 3 bilhões de pessoas no mundo enfrentarão problemas, o que é um número impressionante. Estamos no auge da indústria do lazer, mas nunca houve uma geração tão triste e deprimida como a que vivemos hoje.
A era da democratização do conhecimento e da informação está chegando, mas nunca antes produzimos tantos repetidores de informação em vez de pensadores. Qual é a maior diferença entre uma pessoa com problemas mentais e uma pessoa com problemas intelectuais? Existe uma grande diferença entre o gênio Einstein e seu filho que era doente mental, enviado para um hospício e nunca mais viu o pai? O filho de Einstein pode construir pensamentos ilógicos e imagens mentais fora de contato com a realidade, mas a manifestação do ego é exatamente o mesmo fenômeno inconsciente que Einstein usou para gerar sua teoria da relatividade. O autor argumenta que quando estudamos o processo de geração do pensamento, podemos descobrir que a loucura está mais próxima da realidade do que pensamos. É por isso que as pessoas inteligentes nunca discriminam ou menosprezam os outros. Quem somos? A construção do pensamento não é monofocal, mas multifocal, dependendo não só da vontade consciente, do ID, mas também de fenômenos inconscientes. Somos tão complexos que quando não temos problemas, criamos problemas. Por exemplo, milhões de pessoas na sociedade moderna estão sobrecarregadas de trabalho. Eles usam seus pensamentos não para se libertar, mas para se aprisionar e se punir quando falham ou ficam aquém das expectativas. Aqueles que se esforçam demais podem fazer grandes contribuições para a sociedade e para a empresa, mas também se tornarão seus próprios carrascos. Você é assim? Diante disso, devemos fazer uma pergunta relacionada: e nosso ego é o único responsável pela autopunição? A resposta é não. Na verdade, somos seres passivos que acabam sendo dominados por outras coisas que inventamos. Sem aprender a entender o funcionamento da sua mente e o autocontrole, o eu pode acabar sufocando com pensamentos inconscientes que geram pensamentos perturbadores e punições sem a sua permissão. Se não aprendermos como agir para controlar nossos pensamentos, seremos como crianças assombradas na terra dos monstros. Nunca houve tantos escravos em uma sociedade democrática livre, e a única coisa da qual eles não podem ser prisioneiros é de nossas próprias mentes. Pode parecer estranho dizer isso, mas a era da escravidão não acabou, apenas mudou de endereço. Antes o corpo estava algemado, hoje a mente está algemada. Antigamente havia carrascos que castigavam os presos, hoje nós somos esses carrascos, nos aprisionamos. Anteriormente, o horário de trabalho era desumano, de 12 a 14 horas por dia. Hoje, o trabalho mental torna-se insuportável devido à síndrome do pensamento acelerado. Isso nos faz pensar em máquinas. Nós nunca paramos. O pensamento e suas armadilhas. A maioria dos psiquiatras e psicólogos faz diagnósticos fechados e agressivos porque não investiga as armadilhas da construção do pensamento. A indústria de diagnósticos pode ser um problema. O mesmo diagnóstico que pode orientar o tratamento também pode controlar um paciente, rotulá-lo e aprisioná-lo. Um profissional de saúde mental deve saber que nunca tocará ou sentirá a menor dor causada pelo pânico ou pela depressão de um paciente. Nós mesmos estamos isolados. Muitos profissionais da área não entendem que conhecemos os outros através de nós mesmos. Aprender a intervir o menos possível no processo de interpretação e a criticar nossos preconceitos é fundamental para nos aproximarmos dos outros e compreendermos seus dramas. Líderes espirituais, políticos, juristas, médicos, etc., todos cometem erros gravíssimos porque acreditam que o pensamento é um instrumento da verdade. Julgam, decidem, condenam, dirigem, sem saber que sua natureza é virtual. Todos nós deveríamos ser treinados na faculdade para entender as armadilhas associadas à própria natureza da mente. Nossos pensamentos nunca podem representar a totalidade do outro. Pensar com humildade, resgatar nosso autoritarismo, nosso orgulho, nossa neurótica necessidade de poder, é fundamental. Guerras, genocídios, homicídios, violência, bullying são produzidos não apenas por fatores sociais, mas também por nossa incapacidade de estudar o mais complexo dos fenômenos psicológicos e a emboscada da mente. Pais, educadores e administradores cometem graves erros se não treinarem seu eu para eliminar seus próprios preconceitos e aprenderem a se colocar no lugar dos outros para entendê-los da melhor maneira possível. Muitas pessoas são vítimas de inveja, raiva, complexos de inferioridade, sem saber que esses sentimentos são distorções relacionadas à natureza e estrutura dos pensamentos. Para muitas pessoas, incluindo médicos, advogados, jornalistas, policiais, professores e funcionários de empresas, o cérebro é literalmente um repositório de pensamentos perturbadores. Pesquisas mostram que 80% dos jovens no mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança.
Se pensarmos na síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, é difícil encontrar pessoas mentalmente saudáveis. A humanidade seguiu o caminho errado. Estamos rapidamente ficando doentes coletivamente. Muitos neurologistas, psiquiatras, psicólogos e psicoeducadores fizeram diagnósticos errados ao observar crianças e adolescentes inquietos, com dificuldade de concentração e que desafiam as normas sociais, atribuindo esses comportamentos ao transtorno de déficit de atenção ou transtorno de hiperatividade, cuja grande maioria são vítimas da síndrome do pensamento acelerado. Por não terem a oportunidade de estudar o processo de construção da mente, os profissionais não sabem que, se dermos muito estímulo à nossa mente, podemos ficar propensos à síndrome do pensamento rápido. Os sintomas dessa síndrome às vezes são semelhantes aos do TAA, mas a causa é diferente. O TAA tem origem genética, um dos pais costuma ser hiperativo. Além disso, a inquietação e a inquietação do TAA se manifestam na primeira infância, enquanto na síndrome do pensamento acelerado a inquietação aumenta com o tempo. As causas desta síndrome incluem superestimulação, brinquedos, atividades, informações, etc. Os tratamentos também variam em alguns aspectos. Não houve alterações metabólicas no SPA. Essa falha é funcional e social, tem a ver com o processo de formação da personalidade e com o funcionamento da mente, devendo, portanto, ser corrigida pela habilidade. Desacelerar as crianças com um SPA é fundamental. Por exemplo, incentivá-las a se envolver em atividades mais lentas e interessantes, como ouvir música calma, a clássica, tocar um instrumento, desenhar, fazer exercícios e dramatizar pode ser muito útil. Crianças e adolescentes com TAA podem e devem aprender essas práticas. A prescrição indiscriminada de Ritalina e outros medicamentos para pacientes com SPA pode ser um erro grave. Tipos de janelas de memória. Existem 3 tipos de janelas formadoras de memória e Augusto Cury explica todas elas. Janelas neutras correspondem a mais de 90% de todas as regiões de memória. Eles contêm milhões de informações neutras, teoricamente sem conteúdo emocional, como números, endereços, números de telefone, informações escolares, dados cotidianos, conhecimentos profissionais. Todas as informações da existência registradas pelo córtex cerebral, desde o início da vida fetal até o último suspiro, estão nessas janelas. Janela do assassino corresponde a todas as áreas da memória como dor, medo, tensão, depressão e conteúdo emocional obsessivo-compulsivo. Estas são janelas traumáticas ou zonas de conflito. Como o nome sugere, essas janelas não são janelas que matam o corpo, mas janelas que leem inúmeras outras janelas da memória, impedindo ou dificultando respostas inteligentes em situações estressantes. Quando o gatilho encontrar tal janela, há por exemplo, uma janela assustadora, por mais ridículo que seja o objeto assustador, a beija-flor ou borboleta, o volume tenso será tão grande que bloqueará o acesso a milhares de janelas, fazendo de mim um prisioneiro de mim mesmo, incapaz de dar uma resposta lógica. Como resultado, mesmo os intelectuais, quando sofrem de ataques de pânico ou outras fobias, podem ficar irreconhecíveis e reagir de forma inadequada, incoerente e ilógica. As janelas assassinas são as janelas que controlam, bloqueiam e sufocam a autoliderança. Existem vários subtipos da janela do assassino, como janela de mau humor, ciúme, raiva, pessimismo, impulsividade, alienação, medo, excesso de confiança e dependência. Janelas de luz correspondem a todas as áreas de leitura que contêm exemplos de alegria, calma, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, peso, apoio e saúde. A janela de luz ilumina o eu para desenvolver as funções intelectuais mais complexas, na capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, resiliência, criatividade, raciocínio complexo, encorajamento, determinação, capacidade de recomeçar, proteção das emoções e gestão dos pensamentos. Síntese final. Cury explora as nuances da síndrome do pensamento acelerado, um fenômeno que afeta a qualidade de vida das pessoas devido ao fluxo simultâneo de pensamento em alta velocidade. Com a gama ilimitada de informações ao nosso alcance hoje em dia, é difícil pensar em apenas uma coisa de cada vez. Isso pode gerar crises de ansiedade absurdas que levam à depressão e a uma série de outros problemas de saúde. Os autores explicam que a angústia da antecipação é o maior sintoma da síndrome do pensamento acelerado e, se você identificar em seu próprio comportamento, deve interpretá-la como um sinal de alerta. Para enfrentar esse mal de frente, Cury recomenda desacelerar os exercícios. Por exemplo, caminhe alguns minutos sozinho, ouça uma música relaxante, medite, etc.